eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Há um convite aqui para nós louvarmos a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça. Amém? E nós entoamos um louvor aqui ao único que é digno de receber, ao único que é digno, e o louvor fala tudo isso, né? Que é digno de receber. Então, quando eu falo que ele é o único, não tem outro, né? Não tem outro, inclusive eu. A displicência que nós recebemos, de todos aqueles que receber a palavra, não dá a devida importância, no inferno não vai ter isso, não vai conseguir ficar disfarçando, não vai ter isso. Vai ser 24 horas, aquela tensão total de só sofrimento, sem paz. E tendo a convicção de que merece estar lá. Não vai fingir que não está escutando, não vai ter isso. Porque isso é um sentimento bom. Ignorar o que não quer, isso é um sentimento bom. Mas lá não, tu não vai conseguir ter paz por ter ignorado essas palavras. Tu vai ficar sofrendo por toda a eternidade por não ter dado a devida atenção. Amém? É verdade. Em Hebreus diz que nós temos que sair com ele. Saiamos fora da porta. Sair, tem que sair. Porque ele sofreu fora da porta. E depois fala assim, porque nós não temos morada aqui permanente. Então, o que a Bíblia está ensinando? É melhor sair agora. Porque se não temos morada, por quê? Porque não temos morada aqui permanente, tu vai ter que sair de qualquer jeito. Tu vai morrer, pô. Está escrito isso porque o povo insiste em esquecer disso. Amém? Se uma pessoa trata o idoso com desdém, não trata com a devida atenção, e o novo pensa que nem vai chegar à velhice. A única causa de não chegar à velhice é morrer novo. Amém, irmão? Olha a ignorância do ser humano, que pensa que vai ficar novo, não vai ficar velho e nem vai morrer. Esse é o coração do homem. Amém? Só que é mentira, ninguém passa da velhice. E é mentira pensar que vai para o céu de qualquer jeito. Amém? Temos que ter certeza disso. Se eu cantei que é digno, eu estou louvando. O único, eu estou excluído. E qualquer ser humano da face da terra, qualquer coisa da terra, inclusive eu, estou excluído, porque ele é o único. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, um certo momento, diz assim, me honram, viu? Então, tem milhares que vão ser condenados, que a Bíblia afirma que honra a Cristo com os lábios. Prestou atenção? Honra a Cristo com os lábios. A Jesus, hein? E o problema é o Filho. Mas o Senhor Jesus disse que me honram com os lábios. A Jesus. Mas o coração está longe dele.
Amém? Então, em nome de Jesus, e qual é hoje o auge de uma adoração? É o canto. Hoje, o que promovem que a verdadeira oração está em cantar louvores. Tem até culto de louvorzão. Amém, irmão? E por isso que tem vários cantores milionários com louvores. Mas a Bíblia diz que o Senhor ia nos encher dos bens espirituais. Amém? O cântico novo é uma vida nova. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Eu não quero, de maneira nenhuma, descobrir que isso tudo é verdade depois, quando não tiver jeito. Está repreendido. Amém, irmão? Enquanto o Senhor me der saúde, eu vou ficar falando isso. Em nome de Jesus. E no Salmo 96, no 3, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória. Amém? Entre todos os povos, as suas maravilhas. Amém? Graças a Deus. No 10. No 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Não cantamos isso? Glória a Deus. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. A santidade é o quê? Santidade é o quê? A Bíblia está falando na beleza. A santidade é uma beleza. Amém? Glória a Deus. Tremei diante dele todos os moradores da terra. É a ordem. Amém? O apóstolo Paulo, em Gálatas 1:10, diz: persuado eu agora a agradar aos homens? Se eu tivesse ainda, ele fala, ainda, agradando os homens, ainda, inclusive, não seria servo de Cristo. Amém? Ainda. Então, veja bem, esse ainda, ao único, tem que ser só ele. Porque se eu tiver ainda, não sou servo de Cristo. Com esse linguajar simples, mas dá para entender. Ao único, e está na Bíblia, que é digno. Eu não, você não. De receber toda a glória, toda a honra. Mas se eu tivesse ainda, não sou servo de Cristo ainda. Amém? Amém ou não amém? Então, e com isso nós vamos ter experiência, sentir na alma, se eu sou um servo de Cristo, se eu adoro só Ele. Amém? A Bíblia afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, e quando esse poder chega, e esse poder é o poder do amor. Deus amou o mundo de tal maneira, o poder é tão imenso que Jesus, quando o Filho do Homem for levantado, ele iria atrair todos a ele. Olha que poder! Isso aconteceu ou não? Quem é na face da terra que Cristo é levantado, não escutou isso e tem que fazer assim para ele, aceitando ou não? Tipo assim, algo que iria acontecer, que ia chamar a atenção de toda a humanidade. Amém? Aconteceu ou não? Por que todo um monte de escritos diz antes e depois de Cristo? Então, todos sabem quem é Jesus. Amém? Esse é o poder transformador.
É em Cristo Jesus que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Não na vontade da carne, não da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz lá em 1 João, amados, olha que maravilha, que privilégio Ele nos concedeu, de nós sermos chamados filhos de Deus. E olha que ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Então, o que significa isso? Se a Bíblia exalta dessa maneira a posição que os filhos se encontram agora, um povo perdido em pecado, fracos, miseráveis, agora se tornaram filhos de Deus. A Bíblia exalta isso. A Bíblia diz em Isaías, um povo que andava em trevas, estava em trevas, na sombra da morte, viu uma grande luz. Quem? Jesus. Amém? Lucas capítulo 2, nascimento de Jesus. Amém? Sobre o nascimento de Jesus. No 13:14 diz assim, 2, 13:14 em Lucas. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Prestou atenção? Isso aqui é quando nasceu Jesus. Amém? Será porque eles falaram isso, hein? Apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, cantando e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Isso aqui é com o nascimento de Jesus, irmão. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Amém? Esses homens aqui é você e sou eu. Amém? Somos nós. Ele quis revelar o amor dele a nós. Ele quis. E deu o melhor que ele tinha, não poupou o seu próprio filho. Então, os anjos, será que eles entenderam direitinho o que estava acontecendo? E a palavra, essa palavra aqui, a palavra, o Espírito Santo nos ensinando, é para eu entender também o que aconteceu e o que está acontecendo nessa manhã. Nessa manhã aqui. Não te esqueças de nenhum dos teus, falando com a alma, e não se esqueça de nenhum dos benefícios que Ele te tem dado. Irmãos, se você estiver cego ainda, tu não vai enxergar. Mas essa palavra é iluminação. Tu ainda não entende o que ocorre nessas reuniões aqui, todas as outras que pregam a verdade. O Senhor está derramando a graça dEle na verdade dEle. É boa vontade para com você, comigo. Entendeu, irmão? Aqui, se tu soubesse, você está com câncer, e soubesse que aqui tem uma injeção, que o câncer some na hora, como é que tu ia vir aqui, irmão? Como é que tu ia vir aqui? Se tivesse que chegar 8 horas, tu ia chegar a que hora? Ou então chora que tu não passa de um miserável também, se a gente pensar assim. Aqui está falando de uma injeção que cura a eternidade toda. Entendeu, irmão? É isso que nós temos que entender, o que está acontecendo com essa verdade aqui. O que está ocorrendo? Boa vontade para conosco. É isso aqui. A verdade dele é o amor dele sendo revelado. Mas, infelizmente, a maioria esmagadora não vai receber esse amor. Não querem, porque não consideram miseráveis. Porque só dá para receber
antes tem que aceitar que não passa de um miserável para poder ser um santo. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus. E quando isso é gerado em nós, esse amor, o que acontece? Aí tu vai querer que tu só vai devolver a ele o que ele te deu. Tu só vai devolver, porque tu vai devolver a ele o amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu amo, boa vontade para com os homens. A boa vontade é Deus, as ações dele, que agora está em nós. Então, para com os homens, é agora o que nós recebemos dele, nós passamos adiante. Vamos devolver para Deus e para o próximo aquilo que ele nos deu. Essa é a verdadeira adoração. Tu vai vendo que você não vive assim. Se tu não vive assim, tu não está salvo. E quem não vive de acordo com a Bíblia não está salvo. Não entendeu, não? Amém? Porque está fora do caminho. A Bíblia, as palavras, é o caminho. Eu, fora do caminho, não estou salvo. Amém? 44, 2,44. Todos os que criam estavam? Prestou atenção? Juntos. Amém? Glória a Deus. E tinham tudo. O que é isso? O que é isso? Quem não concorda com a palavra de Deus, quem não concorda com a verdade, está fora. Porque o Espírito é Espírito da verdade. Uma única. Não é os frutos do Espírito, fruto. Porque com a presença do Espírito, tudo que está relacionado ao fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que são 9, mas fala um singular, porque onde está o Espírito, esses 9 aparecem. Amém? Dons diferentes. Fruto, aparece todos, porque o Espírito se encontra. Pô, eu tenho amor, mas tenho um temperamento horrível. Tu não tem o amor, tu está no engano. Porque quem tem o verdadeiro amor, tem o domínio próprio. Porque o Espírito traz tudo, não deixa nada de fora. Amém? Amém ou não amém? Então, não, é a Bíblia que é a verdade, não somos nós, é a Bíblia. Amém? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, igual a liderança de hoje, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Eu já escutei que não tem como viver isso mais. Eu sei por que não tem, porque a maioria não tem o Espírito. Mas aqui é todos que passaram a crer de verdade. De verdade. Amém? O problema está nos incrédulos que dizem ser cristão, que a Bíblia chama de falsos irmãos. Que não são irmãos. Porque e partindo o pão em casa comiam juntos, mas tem palavras aqui que o Espírito Santo nunca iria deixar de escrever. Eles faziam com alegria. Depois que passaram então o louvor a Deus e a revelação da salvação na alma é espontâneo, acontece depois que a salvação chega. Amém? Amém. Todos, amém? Em nome de Jesus. E essa é a verdade. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que isso domine os nossos corações. Todos os dias estavam juntos. Amém? Aí não é nada de... Eu não tinha essa beleza que tem hoje por aí.
o foco era eles unidos, se fortalecendo para levar o evangelho adiante. Amém? Não tem nada a ver, é sempre se fortalecendo para vencer o mundo, para salvar outras almas. Amém? Eles passaram a ser perseguidos e juntos, todos os dias, comunhão, irmão. Comunhão, estão ligados um com o outro. Hoje é espiritual, em espírito e em verdade. Estão ligados um com o outro, estão orando, estão focados, estão fazendo a obra, intercedendo. Daqui a pouco dão um testemunho, o que fez, o que aconteceu. Estão juntos, estão sempre se fortalecendo, porque um se torna o médico do outro, com Jesus agindo em todos. Não se separavam. Amém? Essa é a verdade dos que amam a Jesus. Amém ou não amém? E hoje no templo, tinha o templo. Hoje no templo é templo do Espírito Santo. Todos os dias ele está aqui no templo, porque ele foi enviado para ficar aqui para sempre. Não quarta e domingo. É para sempre. Amém? E a Bíblia diz, chegou a hora que nem aqui nem lá. É adorar em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. Que não tem nada de lugar, é em todos os lugares. Amém? Amém ou não amém? Amém. E ninguém vai ser salvo porque sabe isso, mas sim porque vive isso. Amém? É a maneira de adorar a Deus. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Não tem como agradar a Deus sem fé. Fé no Filho. O objeto da fé, Jesus. E para onde essa fé me leva depois? Para glorificar a palavra, viver a palavra. Essa é a obra do Espírito na nossa alma. Amém, irmão? Em Atos capítulo 11, quando o apóstolo Pedro vai na casa de Cornélio, e Pedro, no momento, estava uma resistência, porque Cornélio não era judeu. Então, e agora? Como é que ele vai pregar? Era uma barreira incrível. E ele fala, quando Jesus manda, mata e come os animais que tu está vendo. Não, senhor, que isso? Eu nunca comi nada imundo, nem toquei em nada. Aí Jesus, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Amém? Então Jesus está quebrando, tirando preconceitos. Jesus elimina qualquer obstáculo que eu venha a criar. Ele tira. Amém? E manda Pedro, claro que ele vai mandar quem está mais resistente, né? Mas o Senhor opera. Amém? Opera com a palavra. Deu uma visão e mandou os anjos falar com ele. Amém? Depois testifica. O Senhor sempre testifica. Amém? Testifica como? Quem prega a verdade, vive a verdade, senão é escândalo. Ele testifica com a vida. Amém? Ele testifica, quem fala a verdade, vive a verdade. Não tem mentira. Amém? Glória a Deus. E disse, vamos ler um pouco, e sucedeu isso. Quem quer ler tudo? Quer ler tudo? Vamos ler tudo? Amém. No 4, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu, porque eles chegam aqui e começam a falar, nós vimos que você estava junto com os sujos, hein? Os gentios. Aí Pedro vai dar uma explicação a eles, amém? No 4, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, Pedro estava fazendo o quê? Em comunhão, graças a Deus. Tive num arrebatamento dos sentidos uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro,
mata e come. Amém? Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor. Então a voz era de quem? Vai vir na revelação para a gente, amém? A voz era do Senhor. Pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Ninguém para Deus. Ninguém. Glória a Deus. Junto da casa em que eu estava, 3 varões que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles. Amém? O que aconteceu? Eles só chegaram lá, mas o Espírito ministrou na mente de Pedro. Amém? Glória a Deus. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também, aqui dá para ver alguém com os ouvidos sensíveis à voz de Deus, né? Falou, ele entendeu o que falou depois assim, não duvide de nada. Prestou atenção na intimidade? Mandou ainda, acrescenta, não duvide de nada. Amém? Fosse com ele nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, ó 6. Estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Prestou atenção? Chama Pedro, que ele está com a palavra que pode salvar a tua alma, a tua casa. Amém? Porque Pedro está com a verdade. Chama Pedro, que ele tem as palavras que pode salvar a tua alma e de toda a tua família. Amém? Coisa linda. Você tem? Pode chamar você para ir na casa de alguém que, segundo muitas pessoas, não tem chance. Mas Pedro estava com a palavra. E o Espírito Santo falou assim, chama Pedro. Alguém que estava preparado. Amém? Amém ou não amém? Amém. O qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, amém, irmão? O principal já aconteceu, ele foi lá. E quando comecei a falar, já tem quantos minutos eu falando aqui, irmão? Quanto tempo? Quanto tempo tem que eu estou falando aqui hoje? Suficiente de sobra para quem está com o coração aberto, ser inundado pela presença do Espírito Santo. Quando não acontece é porque você é um incrédulo. E eu também, se acontecer comigo. Pode acreditar nisso. Pode acreditar. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo não precisa terminar, eu não preciso terminar. Quando eu começo a falar do amor de Jesus, quem tiver com o coração já derramado para receber, não precisa demorar. Não demora não. Amém? Pode ser outros dias, muitas pessoas pode, mas nem termina o sermão, a pessoa já está em prantos adorando esse Senhor. Amém? Glória a Deus. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, igualzinho. Amém?
Aí, quando aconteceu isso, eu lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Lembrei a palavra do Senhor. Sabe qual é o problema, irmão? A maioria, e isso me ensinou mais coisas ainda, essa palavra, a maioria estão sendo batizados só com água. Só com água, como João batizava. Mas quem crê de coração, acontece o sobre-humano, que é isso que interessa, batizado com Espírito. E qual é a preocupação, a ênfase hoje? Batizado nas águas de João. Mas e batizado com Espírito? Eles foram, amém? E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, 17, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Seja esse o nosso entendimento, irmão. Quem sou eu? Quem é você? Repreende isso em nome de Jesus. Se nós somos servos de Cristo, Ele é o único que merece a nossa adoração. E quem sou eu para resistir? Repreende isso em nome de Jesus. Se saiamos agora, porque vamos sair de qualquer jeito. E a chave isso é o quê? Um verdadeiro sacerdócio real, sem mentira, que leva as pessoas a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O verdadeiro louvor é se apresentar a Deus dessa maneira. E isso acontece naturalmente, gera alegria dentro de nós. A salvação gera alegria. Gera alegria e tu quer porque quer mais dar a palavra, tu quer mais viver a palavra. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, então na comunhão, no viver com Deus, conectado com Deus, é claro, por que o que de glória em glória se torna uma realidade? Porque a alegria da salvação já entrou. Persuado eu agora, agradar homem? Não mais. Então a Bíblia diz que nós vamos sendo santificados, purificados na obediência à verdade. É o de glória em glória. E é a única maneira de louvar a Deus, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Porque foi Ele que perdoou todas as nossas iniquidades. Foi Ele que nos livrou da perdição eterna. Não mais ninguém. Aí os homens falam assim, foi quem? Foi Calvino. Foi a igreja fulana, a igreja ciclana. Não, foi Deus em Cristo. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, que é tudo nele, por ele e para ele. Amém? Amém ou não amém? Fazei tudo, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Até questionar alguma coisa é para Deus ser glorificado, não é para eu ficar no centro, é para Ele ser engrandecido, porque louvar é honrar, é exaltar, é engrandecer, é glorificar, é magnificar. Amém? É o significado de louvar. Louvar com a nossa vida, não com os lábios. Amém? Em 1 Tessalonicenses 15 diz assim, 5,15: Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Se alegrem sempre, ora sem cessar, em comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Orar daquela forma robótica
dentro de um quarto, de manhã cedo, não tem problema nenhum conversar com Deus, e precisamos. Mas o verdadeiro significado da oração agora é estar em contato 24 horas com o Mestre. Eu estou conversando aqui, mano a mano, aqui conversando, mas estou aqui, me ajuda, porque não sou eu mais. Eu estou orando, falando com o Senhor, escutando, ministrando aqui com Ele para ver o que eu falo, para não ser mais eu. Já não vivo mais eu. Amém? Orai sem cessar. Eu orei, já viu a ênfase que dão na oração? Mas a oração é uma intimidade, onde tu fala com Deus em todos os lugares e Ele fala contigo, para você agir de acordo com a vontade dEle. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. Amém? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. Amém? Em tudo. Dá para viver assim, dessa maneira aqui, com esses mandamentos reinando, quem não tomou posse da salvação? Obedecer esses mandamentos aqui sem a presença do Espírito Santo. Impossível. Orai sem cessar. Amém? Regozijai-vos sempre. O próprio culto que estão chamando para cultuar, para a reunião, já revela que chamando pessoas insatisfeitas, os cristãos. Para Deus dar mais alguma coisa que estão insatisfeitas, segundo a carne. Uma loucura. Eu me reúno aqui para sair melhor para quê? Que darei ao Senhor por tudo que Ele me deu. Está aqui. O que o Senhor quer que eu te dê? Aí Ele fala assim, regozijai-vos sempre. Em tudo louvo o meu nome. Em tudo dai graça. O que Ele quer? O que eu faço? Se revista da minha justiça. O que tu quer que eu faça? Eu. Não é Ele não. Prestou atenção? É mandamento dEle para eu fazer. Agora, qual é o propósito hoje? Qual é o culto? Está em torno de quê? Tanto da vida de quem escuta a verdade, como daqueles que estão na mentira. Eu determino, Senhor. Aqui é Ele determinando. Não é eu, não. Isso aqui é um papo isso aqui é uma conversa com os salvos. Regozijai-vos sempre. Amém? Em tudo dai. Agora presta atenção. Quem me salvou? Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Agora de escravo, mendigo, pobre de espírito, imundo, sujo, filho de Deus. Perdido, salvo. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Porque esta é a vontade de Deus. Eu quero honrar, eu quero louvar, eu quero adorar quem me salvou. E isso aqui está falando que essa é a vontade de Deus. Agora, só dá para isso acontecer, o que está depois. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Esta é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Qualquer mensagem que te leva para outro ser ou para outra coisa, não é do Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é a vontade de Deus em denominação nenhuma, em pastor nenhum, em irmão nenhum. Esta é a vontade de Deus em Cristo. Todas as outras palavras misturadas, cruzadas, é mentira. Amém? Quer comais, quer bebais, façai qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como é isso? Buscando o conhecimento da sua vontade para praticar toda a verdade, aprovando só aquilo que agrada ao Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Amém? Com ações de graças, tu não está fazendo o que ele mandou? Não está? Tu está fazendo o que ele mandou, mas com ações de graças. Com ações de graças são ações que glorificam a graça dele, já agradecendo, porque ele já deu e o que tu está pedindo para a glória dele, com ações de graça. Amém? Agora preste atenção, qual é a distância? O Espírito Santo faz assim, qual é a distância da minha vida presente para a verdade revelada? A Bíblia diz que para aqueles que estavam longe, ele aproximou. Amém? Então, continua valendo. Se a palavra está revelando que eu estou longe, ele fala para aproximar. E a paz de Deus, depois disso, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sempre em Cristo. Amém? Em Cristo eu lembro que ele é Senhor e Salvador. Então eu sei o quanto eu preciso do senhorio dele e o quanto eu preciso da salvação dele, viver na dependência da graça dele, dos méritos dele. Eu me anulo, porque é o único que é digno. Eu sei que eu precisava de um Salvador. Amém? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Isso aqui, só esse texto aqui, eu quero acreditar que 99% da cristandade nunca se preocupou em ter a revelação desse versículo. Porque o que domina é a sujeira do mundo, as investidas do mal é o que ocupa a mente, as informações que não edificam a vida de ninguém, é o que ocupa as mentes, inclusive dos cristãos, as preocupações desse mundo. Mas isso aqui, que isso ocupe o vosso pensamento, está fora de cogitação. E quando está fora de cogitação, vem o maligno e tira a semente, por isso que não frutifica. Só um povo vai herdar a eternidade, os que o adoram em espírito e em verdade. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado? A nossa vida, todo o nosso ser. Amém? Que possamos nos aniquilar. Aquele que não negar a si mesmo, não pode seguir para o céu, não pode ser transformado de glória em glória, não pode revelar a salvação de Jesus, não pode amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquele que não nega a si mesmo, mas segundo a Bíblia, aquele que nega a si mesmo pode ser discípulo de Jesus, pode viver a vida e vida em abundância, para dar para as almas sedentas. Se não, só engano. O que queriam escutar? Se tem uns versículos que ficou entranhado na minha alma, é Gálatas 1:10. Persuado eu agora a agradar a homens? Se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Está repreendido. Não a nós, Senhor, não a nós. Já lemos isso aqui? Quando a Bíblia diz lá no Salmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Essa é a regra. Não a nós, mas ao teu nome. Tudo que o Senhor fez e faz é que tem que ser glorificado na face da terra. Que seja assim, senão eu entro nos versículos condenatórios. Amaram mais a criatura do que o Criador. Aí tem algumas palavras a mais para a gente entender.
você e eu, todas as coisas criadas, não são benditas eternamente. Morre. Mas a Bíblia diz de Deus assim: amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Repreende em nome de Jesus, seja lá o que foi e quem, que é bendito. Até alguns são benditos, mas já tem um dia para saiamos. Amém? Porque tu vai sair de qualquer jeito daqui. Em nome de Jesus. Amém.